Então vamos dar início à aula de hoje. Eu vou iniciar passando umas deduções aí que faltou da parte de autotransformador, para ficar mais claro também o entendimento, matematicamente falando, né? Depois a gente vai dar início à sequência aí da disciplina, falando aí sobre os tipos de transformador e aplicações que a gente tem aí em uso. Então vamos falar um pouquinho aí sobre as deduções do autotransformador. A gente viu na aula passada, né, que a gente tem ali partindo de um transformador convencional. A gente pode rearranjar, né, fazer um esquema de ligação aqui e pode chegar nesse esquema aqui. Se vocês olhar diretamente para esse esquema aqui, pode parecer um divisor de tensão, mas não é, né? A gente viu na última aula, falou sobre isso. Não é um divisor de tensão. E por não ser um divisor de tensão, a gente tem que se atentar para algumas certas ideias, né? Algumas peculiaridades aqui desse tipo de transformador que tem a ver com o sentido da corrente que circula nesse enrolamento aqui, né? O sentido de corrente vai ser regido pelo ponto, né? Se o ponto estiver em cima, eu vou ter a corrente fluindo para baixo. Se o ponto estiver embaixo, eu vou ter que a corrente vai fluir para cima. Que é uma das principais diferenças, né, do divisor de tensão, né? Se eu pensar num divisor resistivo de tensão, eu vou ter essa diferença aí, que é a mais, né, contraintuitiva, né? Um divisor de tensão, o sentido da corrente é sempre para baixo, né? Essa eu tenho aqui uma tensão V1 aplicada aqui. Eu vou ter uma tensão V2 aqui, né, nesse divisor de tensão, que vai depender da relação entre esses dois resistores, né? Então eu vou ter aqui um VB e aqui um VA, né, aqui dentre esses dois pontos, e aqui um VA. E aqui um VA. Né? Se eu aplicar uma tensão aqui. Um outro detalhe também, né, que se eu aplicar uma tensão VB aqui, eu não vou ter uma elevação de tensão nesses dois pontos, né? Então, mais um detalhe, eu tenho um rebaixamento de tensão quando eu faço um divisor de tensão, que é parecido com o autotransformador, mas não é, né? Nesse caso aqui, como vocês podem ver, a corrente aqui circula para cima, certo? Circula para cima e eu não tenho essa corrente aqui para cima, ela vai ser para baixo. Além do mais, se eu aplicar uma tensão VB aqui, nesse divisor de tensão, eu não vou ter uma tensão elevada VA aqui, né? Coisa que o autotransformador nos fornece. Uma tensão VA maior que VB, né? Se eu aplicar do lado de baixa tensão, uma tensão, consequentemente do outro lado eu vou ter uma tensão maior. Isso tem a ver, né? Porque esses dois enrolamentos aqui, eles estão acoplados magneticamente, né? Então existe um acoplamento magnético ali, onde um induz corrente no outro, né? Induz uma tensão que gera uma corrente. Então essa interação aqui, esse ramo aqui, ele é um ramo de interação magnética, né? Eu vou ter uma transformação e eu vou ter também
uma parcela de potência em virtude do arranjo sendo passado de maneira condutiva, né? Por isso que eu tenho aquele acréscimo de potência. Na aula de hoje a gente vai ver matematicamente como que eu tenho esse ganho de potência aí quando eu utilizo um autotransformador. Então aqui a gente tem umas relações entre tensão e corrente, né? A gente vai relacionar para poder entender por que eu tenho uma relação aqui maior aqui de ganho de tensão em relação ao meu VA, né? Minha entrada e minha saída. Então a gente tem aqui uma relação muito parecida com o transformador normal. Na verdade é a mesma relação. E é daqui que a gente vai partir. O nosso VC é o nosso V1, né? Se eu desenhar aqui um transformador normal, eu tinha aqui o V1, né? Eu tinha aqui o V2. A gente tinha um modelo, né? De um transformador real. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não se faz necessário, né? Só lembrem que existe uma relação V1, V2, né? Que era a minha relação de transformação, meu A, né? Meu A é igual ao meu V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1, né? Uma relação entre a entrada e saída. E essa mesma entrada e saída eu quero descobrir no autotransformador. Aí aqui também tem uma relação de número de espiras, né? O meu A é igual a V1 sobre V2, que é igual a I2 sobre I1, que é igual também a N1 sobre N2. Lembram disso, né? Sei tá, depois dos trabalhos todos aí entregues, acredito que está bem claro isso. Essa relação de transformação. Então essas relações aqui vêm desse acoplamento magnético, né? Entre esse enrolamento aqui e esse enrolamento. O enrolamento do primário e o enrolamento do secundário. Eu tenho essa minha relação de transformação e igualdades aqui. Da mesma maneira do autotransformador eu vou ter essa relação, certo? Onde eu posso dizer então aqui que é V1, VC seria o meu V1, seria um lado do meu transformador. Meu VSE, que é o meu enrolamento série, né? A minha tensão do enrolamento série. SE vem de série, que agora aqui está conectado em série, né, pessoal? E VC vem de comum. Então eu vou ter que VC sobre VSE é igual a NC sobre NSE. Mesma relação. Eu tenho que NC e C é igual a NSE e SE. Se vocês colocarem isso aqui para baixo, né? Passarem para cá. E esse C aqui, passarem aqui para baixo, né? E esse C vocês passarem para cá. É a mesma coisa que isso aqui. Mesma coisa. Onde o meu ISE é o meu I2, né? E o meu IC é o meu I1. Mesma relação. N1 sobre N2 vai ser igual a I2 sobre I1, né? Dito isso, então, eu vou definir que o meu VB, que vai ser a minha tensão de entrada aqui, né? Vai ser igual ao VC. E o meu VA vai ser igual à tensão VC mais a tensão no VSE. Certo? Então eu posso dizer que o meu VA é igual ao meu VC mais o meu VSE. Quem que é o meu VSE? Se eu isolar aqui meu VSE, passar ele para cima e passar isso aqui tudo pro outro lado,
eu vou ter que o meu VSE vai ser igual a isso aqui. Certo? Como o meu VC é igual ao meu VA, ou desculpa, igual ao meu VB, né, que eu defini aqui, eu tenho então que o meu VA é igual a VB mais NSE sobre NC vezes VB. Achando o mínimo múltiplo aqui, né, fazendo o mínimo múltiplo disso aqui, eu chego nisso aqui. O meu VA é igual a isso aqui. E aí eu posso encontrar uma relação da entrada e saída, né? VB sobre VA, V1 sobre V2, dessa maneira aqui. Então esse aumento aí de tensão de saída pode ser expresso pelos enrolamentos, né? Dessa forma aqui. Da mesma maneira, a minha corrente, né? Minha corrente de saída, eu posso definir que meu IA é minha corrente de saída, né? Meu IA é o meu I2, dá para se dizer assim. Corrente na saída, que vai para a carga, né? Que circula na carga. É igual a minha corrente que vem para cá, né? Que sobe aqui, né? E o meu IB vai ser igual a IC mais ISE. Meu IB vai ser igual ao meu IC mais o meu ISE, ou seja, ela vem aqui, meu IB se divide para cima e para baixo, né? E eu posso encontrar, então, dizer que o meu IB é igual a NSE. Aqui eu faço, né, da mesma maneira para a tensão, eu posso encontrar a relação para a corrente, né? E aí eu substituo meu IC por essa relação aqui, da mesma maneira que a gente fez aqui. Só que para a corrente agora. Certo? Como o meu IA... aqui é essa definição, né? Que o meu IC é igual a NEC sobre NC vezes ISE, né? Isso aqui eu substituí nessa equação aqui. E o meu IB fica dessa maneira aqui, né? Quando eu pego o meu IA, que eu defini aqui, e substituo aqui por, né, onde eu tenho ISE. Aí faço de novo o meu mínimo múltiplo aqui e vou encontrar uma relação para a corrente. Tranquilo aí, né, pessoal? Então aqui eu tenho uma relação entre minha corrente de entrada e saída, né? Descrita através dos enrolamentos. E a minha potência aparente, né, o meu ganho de tensão, desculpa, meu ganho de potência aparente, vem dessas relações também, certo? Do transformador convencional a gente tinha que a minha potência de entrada é igual à minha potência de saída, né? V1 e 1 é igual a V2 e 2. E aqui a gente vai chamar essa potência de potência entrada-saída. Que é a mesma potência, né? Só estou dando um nome diferente. Então a minha potência transformada, potência real do transformador, vai ter essa relação, vai seguir essa relação aí, né? E ela é descrita com o quê, né? Com o meu V1 e 1, que nesse caso aqui é o meu VC e C, tem que ser igual ao meu V2 e 2, que aqui no autotransformador vira VSE e ISE, certo? Então a minha potência transformada, eu posso dizer que ela é VC e C. O meu IC
o meu IC vale IB menos IA, certo? IB, que é a corrente que entra aqui, menos a corrente que vem para cá, né? Meu IC vai ser essa corrente IB menos a contribuição que vem para cá, que é a minha corrente A. E o meu VC é o meu VB. Então eu substituo aqui, eu tenho que VB vezes IB menos IA. Eu tenho que a minha potência transformada é igual a VB menos VB certo? Eu tenho que a minha potência transformada é igual a VB menos VB vezes isso aqui. O meu IA, ele é isso aqui, né? Vem daqui. O meu IA, né? Se eu passar esse IA por esse lado aqui, né? Se eu passar o IA para o outro lado aqui, isolar o meu IA, eu vou encontrar isso aqui. Certo? Invertido, né? Porque isso aqui vem para cima. Aí isso aqui vai para o denominador, né? Aqui para baixo. Isso aqui vem para o numerador, multiplicando o NC, né? O IB. Então eu vou ter IB vezes NC dividido por NSE mais NC, né? IB vezes NC dividido por NSE mais NC. E aqui eu tenho o que agora? Aqui ele fez um mínimo múltiplo, né? Ele pegou meu VB, VB e B. O que ele fez aqui agora? Tá, aqui agora ele fez o mínimo múltiplo entre essa parte aqui e essa parte aqui, né? Então ele ficou com VB e B, esse cara aqui, multiplicando o mínimo múltiplo, certo? Menos NC. Ele fez só o mínimo múltiplo aqui, né? E a minha potência transformada, então, vai ser igual, né? Eu cortando esse termo aqui com esse termo aqui, vai ser igual a VB e B. Meu VB e B é a minha potência entrada e saída, que no caso aqui é a minha potência de entrada, né? Meu VB e B é minha potência de entrada, que é igual a minha potência de saída, que é igual a esse termo que a gente chamou aqui. Então eu substituo meu VB e B por esse termo e eu vou ter que minha potência transformada vai ser igual a minha potência entrada e saída mais essa relação aqui. Então, o ganho de tensão que eu tenho, o ganho de potência que eu tenho, que a gente viu na última aula, no exercício, ele vem disso aqui, né? Então, todo o autotransformador, ele vai ter um ganho... Desculpa, pessoal. Ele vai ter uma potência aparente da transformação. Então, se um transformador convencional tem aí 10 kVA de potência aparente, o autotransformador, né, se eu transformar ele em um autotransformador, eu vou ter ainda uma multiplicação por esses valores aqui dos enrolamentos, né, número de enrolamentos do enrolamento série, dividido pela soma do enrolamento série mais o enrolamento comum. E aquele ganho lá absurdo que a gente tinha na potência vem disso aqui, né? Isso aqui a gente pode definir como sendo uma constante, K, por exemplo, e eu vou ter esse ganho aí bem grande de potência aparente quando eu conecto um transformador convencional em um autotransformador, né? Deu para entender aqui, pessoal? Ficaram com alguma dúvida aí da maneira com que eu tenho esse ganho de potência
quando eu tenho um autotransformador. Conseguiram ver a diferença entre autotransformador e transformador convencional, né, o normal? E conseguiram ver por que ele não é um divisor de tensão? Ficou claro isso? Sim, tudo certo. Tá. Então, beleza. Impedância do autotransformador. Em relação aos transformadores convencionais, os autotransformadores têm uma desvantagem adicional. Em comparação com o transformador ligado de modo convencional, e a impedância efetiva por unidade de autotransformador é tantas vezes menor quanto um fator igual ao recíproco da vantagem de potência proporcionada pela ligação desse transformador como autotransformador. Deu para entender? Resumindo, o que ele quis dizer aqui é que eu vou ter uma redução da impedância do transformador. Essa redução ela vai ser proporcional ao ganho que eu tenho de potência quando eu conecto esse transformador como sendo um transformador, como um autotransformador. Então a impedância vai reduzir nessa proporção aqui. Em outras palavras, né? Quando o transformador estiver operando como autotransformador. Tem um textinho aqui, ó, que eu não coloquei aqui, mas ó, em comparação a um transformador convencional de 2 enrolamentos, a impedância interna menor de um autotransformador pode ser um sério problema em algumas aplicações, nas quais há necessidade de uma impedância em série para limitar as correntes de falta do sistema de potência, curtos-circuitos. Nas aplicações práticas, deve-se levar em consideração o efeito da impedância interna diminuída que ocorre em um autotransformador antes de se fazer a escolha dos autotransformadores. Então eu tenho um problema aqui, mais um problema, do porquê que não se é utilizado muito autotransformadores em linhas aí de distribuição, né? Principalmente na cidade, onde ocorre muitas faltas, né? Muitos curtos-circuitos. Eu vou ter uma impedância ali, né? Do meu modelo. Quando eu fizer o meu modelo de toda a minha rede, eu vou ter impedâncias, né? Vou ter tudo em PU, a gente já falou na última aula, mas vocês vão ver isso. Na última aula não, né? Antes da parada aí, né? Antes do recesso. A gente vai ter os transformadores tudo em PU, né? Vão estar representados tudo por unidade. E eu vou ter valores de impedância ali. E esses valores vão ser bem menores, né? Quando eu tiver um autotransformador. Isso vai me ocasionar correntes de curto-circuito, né? Correntes de falta bem maiores. Então aí é mais uma desvantagem do autotransformador em relação aos transformadores convencionais, né? Vou fazer mais um exemplo aqui para fechar essa parte aqui. De autotransformador. Um transformador tem especificações nominais de 1000 kVA, 12 por 1,2 kV e 60 Hz quando ele está operando como um transformador convencional de 2 enrolamentos. Nessas condições, sua resistência e reatância em série são dados como 1 e 8% por unidade, respectivamente. Esse transformador deve ser usado como um autotransformador abaixador de 3,2 para 2 kV em um sistema de distribuição de potência. Na ligação em forma de autotransformador, qual é a especificação nominal de potência quando ele é usado dessa maneira?
EB, qual é a impedância em série do transformador em PU? Então vamos calcular. Então eu tenho uma relação de espiras aqui, né? Meu NC sobre NSE tem que ser uma relação tem que respeitar, né, essa mesma relação ali, que é 12 para 1,2, que dá 10 para 1, né? Aqui eu tenho 12 kV dividido por 1,2, dá 10, né? Minha relação de transformação. Que dá 1 para 10, né, no caso. Então a minha potência, eu posso calcular ela puramente usando essa relação de transformação. Eu não preciso nem saber o número de enrolamentos. Eu posso usar essa fórmula aqui. A potência entrada e saída desse autotransformador, pela forma que a gente deduziu, é igual a NSE mais NC dividido por NSE vezes minha potência transformada, né? A potência transformada já tem, que é 1000 kV. E essa relação aqui, né, de espiras aqui, eu posso colocar que é 1 para 10, né? Então eu vou ter que a potência entrada e saída vai ser 1 mais 10 dividido por 1 vezes 1000 kVA, que é igual a 11 kVA. Essa aqui é a nossa letra A já. B. Qual é a impedância em série, né? Como é que ele pediu mesmo? Qual é a impedância em série do transformador em PU? Então, a meu Z equivalente do meu transformador real era 1% e 8%. Então, eu tenho 0,01 mais J 0,08 PU. E a minha impedância vai ser proporcionalmente a minha relação de transformação, né? Vai ser tão menor quanto for a minha relação de transformação. Então eu posso fazer que é isso aqui dividido por 11, né? Ou para ficar mais claro para vocês, né? Ela é o inverso disso aqui, né? Essa relação aqui, essa proporção aqui aumenta a minha potência, então essa proporção aqui tem que reduzir também a minha impedância, né? A gente viu pelo conceito que a impedância diminui proporcionalmente ao aumento da potência. Então eu faço o inverso disso aqui. Eu vou estar encontrando aqui, isso aqui está multiplicando tudo, né?
Então, meu Z equivalente vai ser igual a 0, isso aqui, né? Se vocês fizerem aí, vai dar isso aí, que é 0,01 dividido por 11 e 0,08 dividido por 11. Então vocês encontram aí a impedância do autotransformador, que é bem menor que a impedância do transformador de 2 enrolamentos. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Da parte de autotransformador a gente encerra aqui. Eu vou deixar um trabalho dessa parte de autotransformador. Não muda muito aí os conceitos aí do... O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, só que eu vou ter uma ligação, uma forma de ligação diferente, né? Mas eu vou ter um acoplamento magnético igual, né? A transformação da tensão de entrada para saída é a mesma da parte magnética, né? Só que eu vou ter um ganho de potência aí em virtude da ligação que eu tenho ali direta da entrada com a saída. Então vamos lá, pessoal. Tipos e aplicações de transformadores. Os transformadores são utilizados num conjunto muito variado de aplicações de processamento da informação e de energia. Entre estas destacam-se a elevação e a redução da tensão, ou do número de fases em redes de transporte e distribuição de energia elétrica. A redução da tensão e da corrente em instrumentos de medida, a adaptação de impedâncias e a sintonia de filtros RLC em aplicações de áudio, de radiofrequência e de frequência intermediária, o armazenamento de energia em conversores CC, o isolamento galvânico. Então eu tenho N formas de utilizar transformadores, né? Ele não serve somente para diminuir e aumentar a tensão, apesar de ser o maior objetivo, né? O principal objetivo seja esse, mas ele é utilizado para fazer casamento de impedância, ele é realizado para fazer para acumular energia dentro de um conversor CC, os conversores flyback, conversor forward, né? Vocês não viram ainda a eletrônica de potência, né? Eu acho que é só no 7º. Renan, eu já. Acho que é só no 7º semestre. Aí vocês vão estar utilizando aí, empregando transformadores aí juntamente com transistores para fazer controle de nível de tensão, né? Fontes controladas aí, fontes chaveadas. É no 8º, né? Tem o 8º semestre que o Renan falou. Eu acho que é no 8º mesmo. Então aqui eu tenho transformação de ignição, transformador de ignição. Transformador de comando. Aqui eu preciso de uma tensão mais baixa, né? Esse transformador de ignição, ele exige uma tensão aí bem alta na saída, né? Uma tensão numa corrente. Ele precisa ter uma corrente bem alta de saída, certo? Para fazer ignição, né, de carro. A minha tensão de saída é bem elevada. Não, desculpa, pessoal, estou fazendo confusão aqui. Transformador de ignição, fazer a ignição
eu preciso ter uma tensão bem elevada para ter o faiscamento na vela, né? Para me fazer aquele faiscamento ali. Muitas vezes é utilizado um transformador de ignição. Para mim ter uma tensão bem elevada, para mim gerar aquele arquinho ali na vela do carro, né? Aquele arco ali que é gerado ali, ele vem de um transformador de ignição, onde ele eleva bastante o nível de tensão. A bateria do carro tem uma tensão ali de 12 volts, certo? E esse transformador, ele eleva aquela tensão de 12 volts ali para valores bem altos, não saberia dizer para quais valores, para mim gerar uma ignição ali, uma faísca, né, na vela. Transformadores de comando, eles rebaixam a tensão 220 para 24 volts, que normalmente é a tensão empregada aí em quadros de comando, né, por questão de segurança. Elas são rebaixadas para 24 e é utilizado o transformador de comando. O autotransformador, esse aqui é bastante utilizado em residência, tanto que esse modelo aqui que está aqui é para residência, né? Inclusive a minha geladeira aqui que eu tenho, ela é 127 volts, eu utilizo um cara desses aqui, né? Porque aqui é 220. E eu utilizo esse cara aqui para fazer a conversão. Essa minha geladeira veio de São Paulo, né? E quando ela veio aqui, ela até era bivolt, né? Ela funcionava em 127 a 220, mas no fim eu acabei colocando um autotransformador para deixar em 127. Depois de um tempo que eu fui ver mesmo que era bivolt, né? Mas antes de ver que era bivolt, ela tinha dado um problema na placa. E aí eu comprei uma placa paralela, né? E coloquei essa placa. Funcionou, né? Aí voltou a funcionar a geladeira, ela não estava gelando, ela voltou a gelar. Só que essa placa paralela, ela não era original. E por não ser original, ela não era bivolt. Aí eu tava olhando atrás da geladeira, tinha visto ali, essa geladeira aqui é bivolt. Aí tirei o transformador, o que que aconteceu? Queimou minha geladeira, né? E aí que eu fui me ligar, né? Que ela era bivolt quando eu tinha a placa original, né? No momento que eu troquei a placa, ela já não era mais. Era uma placa 127 volts, não tinha essa história aí de bivolt. Aí eu tive que comprar uma terceira placa para poder trabalhar aí com essa, né? Em 120, 127, comprei uma outra placa 127. E aí mantive de volta esse carinha aqui. Então só uma historinha aí que eu conto para vocês aí que me veio à cabeça agora quando eu olhei para esse autotransformador. Aí eu tenho também o transformador trifásico. Ele é utilizado aí em redes de distribuição. Regulador de tensão. Transformador para partida de motor, né? Transformador de corrente. Esse transformador aqui de corrente aqui, ele é para medir. Ele é conectado na linha, né? Eu tenho aqui uma linha aqui, onde está passando aqui, sei lá, 10 kA, né? Uma tensão, uma corrente bem elevada. Eu quero fazer a medição dessa corrente. Obviamente eu não vou estar medindo diretamente esses 10 kA, né? Eu vou usar um transformador de corrente para reduzir essa corrente aí. E tá medindo aí numa relação de 0,5 amperes. Normalmente esses TC, né, tem o transformador de corrente e o transformador de potencial, né? Por exemplo, ali eu tenho ali um potencial de 13,8 e eu também vou usar um TP, né, os famosos TP e TC, para fazer a medição das tensões e correntes. É um transformador específico para fazer medição.
É uma medida aí de tratamento do sinal aí, né? Condicionamento do sinal para mim fazer a leitura dessa tensão e corrente aí que tem valores bem altos. Aí eu tenho aí um transformador bifásico, transformadores de fonte aqui, fonte de PC, né? Não sei se hoje vem ainda, deve vir. Esses transformadores aqui, bem comum. Os transformadores monofásicos, transformador de potencial de alta tensão, aqui o meu TP, né? E transformador trifásico de gabinete. Esses aqui são mais para experimental, né? Tirar resultados experimentais. Se tem aí transformadores de gabinete. Aqui no GPOC, em Santa Maria, a gente tem bastante transformador de gabinete. Na verdade, bastante não, tem um ou dois, na verdade, para tirar resultados experimentais, né? É utilizado esse transformador de gabinete aí. Então, o autotransformador a gente já viu, né? Falou bastante sobre ele. É um transformador cujos enrolamentos primário e secundário coincidem parcialmente, né? Não vou falar de novo aqui essa parte. Ele tem um aspecto construtivo aí. Esse aqui, ó. Esse aqui. Exatamente esse que eu tenho em casa. Esse cara aqui é um autotransformador, não é um transformador normal. De dois enrolamentos. Por quê? Porque eu consigo ter um rendimento maior. Consigo ter uma maior eficiência, né? E dificilmente eles dão problema, né? São bem robustos assim. E para usar dentro de casa aí não tem problema. Aí tem os transformadores com múltiplos enrolamentos. Os transformadores podem ser construídos com múltiplos enrolamentos, primários ou secundários. Os enrolamentos se encontram-se acoplados uns aos outros através de um núcleo magnético comum, sendo em geral todos eles sede de fluxo magnético e de força eletromotriz induzida. Então aqui eu tenho, né, transformadores de múltiplos enrolamentos, dependendo da aplicação também, né? Vai da aplicação. Aí tem os transformadores de medida, né? Os transformadores de medida destinam-se a efetuar a redução das grandezas tensão ou corrente elétrica em redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, designadamente para efeitos da sua medição ou detecção segura em aparelhos de reduzidas dimensões e relativa precisão. Exemplos da utilização desse tipo de transformadores são os aparelhos de medida da tensão, corrente e potência elétrica em redes de energia, os fasímetros, né, os frequencímetros e os relés de proteção, os controladores de energia elétrica, a inserção de sinais de elevada frequência nas linhas de transmissão, designadamente para efeitos de comunicação entre centrais, subestações, chaves e relés, e talvez no futuro a telemetragem da energia consumida pelos consumidores, né, fazer a medição. Vocês viram isso aqui já em medidas? Medidas é no quinto, né? Viram já essa parte de TC e TP em medidas? Tirando o Renan e mais alguém viu? O pessoal tá meio quieto hoje, hein? Gustavo, que tá no semestre aí, acho que tá. Vinícius aí, que estão no quinto. Sim, eu já vi. Eu sei. Mas. Foi mais adiante. Foi mais adiante, foi. Eu tô É, falando. sexto, sétimo, né? Medidas é no quinto ou no sexto, né? Não sei dizer agora. Qual Por aí. que é? Estamos fazendo agora medidas, mas ainda não vimos, tá? Não, tranquilo.
E aqui eu tenho, né, um exemplo aí de como é que funciona os transformadores de medida. Então aí de tensão, tendo por objetivo a redução das altas tensões presentes na linha e permitir o seu encaminhamento para os locais frequentados pelos operadores e sua leitura em voltímetros comuns. Então aqui eu tenho um TP, né? Eu conecto aqui em duas linhas, né? Se eu quero saber qual que é a tensão que tem aqui, qual que é a tensão que está entre essas duas linhas. Eu vou conectar do lado ali de alta tensão do meu transformador. E o meu lado de baixa tensão aqui eu vou ter uma relação, né? Normalmente aqui a tensão aqui é bem mais baixa, né? De 0 a 5 volts, 0 a 15 volts. E os meus transformadores de corrente, meus TC, a linha passa por de dentro do enrolamento, né? Ou seja, eu vou ter esse cara aqui, né? Esse cara aqui. Eu vou conectar aqui, né? A linha, um lado da linha e outro lado da linha nesse lado aqui, né? Então, digamos, a linha vai passar por dentro do transformador, vai estar em série com a linha, né? E eu vou ter, então, aí uma redução da corrente aqui, né? Proporcionalmente aqui a N2. A N2 vai ser muito maior que N1, né? Para mim ter uma corrente bem menor, certo? E essa corrente aí de 0 a 5 amperes eu vou estar medindo aí no meu multímetro aí, né? Amperímetro. Para mim ter aí a medição aí dos valores da linha de corrente. A utilização de transformadores de medida permite atingir três objetivos principais do processo de medição de grandezas elétricas de elevado valor absoluto: garantir o isolamento galvânico entre a rede de alta tensão ou corrente e o circuito de medida, protegendo os operadores e permitindo que os aparelhos de medida sejam colocados em locais comuns. Vejam que quando eu faço esse tipo de medição, eu tenho uma isolação, né? Eu tenho uma isolação galvânica. Se fechar algum curto, eu não vou ter contato da linha com a parte de medição, com o circuito de medição, né? Circuito de condicionamento do sinal. Por isso que, né, além desse aspecto de redução de tensão, utilizar o transformador me garante uma isolação. Eu não tenho contato, né? Aqui é um acoplamento magnético. Se fechar um curto na rede aqui e eu tiver um aumento da minha corrente que circula aqui, ele simplesmente vai abrir isso aqui, né? E a minha medição aqui vai para zero, né? Não vou ter nenhum dano. Diferentemente se eu tiver, por exemplo, um divisor de tensão, né? Claro que agora eu estou sendo bem cavalo aqui em falar isso, né? Como é que tu vai ter um divisor de tensão para... não vou conseguir colocar aqui. Aqui no caso, se eu tivesse 13,8 aqui, né? kV. E aqui 5 volts. Imagina a potência que ia ser dissipada aqui nesses resistores, né? Então vejam que existem maneiras de você estar condicionando esse sinal aí, né? E isso vocês veem em medidas elétricas aí. Vocês vão estar vendo aí ferramentas para fazer condicionamento de sinal. Com amplificadores, né? Amp-op também. Certo? Porque se vocês colocarem isso aqui lá no Proteus... Já usaram o Proteus? Né? Se vocês forem colocar isso aqui lá no Proteus, isso aqui funciona, né? Isso aqui funciona. O problema é na prática, né? A perda de potência que vocês vão ter aqui, né? Então, vocês têm que utilizar ferramentas, instrumentos que são compatíveis com o mundo real, né? Não dá para ficar só no mundo da simulação, porque muita coisa que a simulação aceita, na prática não aceita, né? Então vocês têm que tentar modelar o máximo possível os fenômenos
físicos na simulação, para que quando vocês for para a prática, né, a teoria se fizer prática. Claro que muitas vezes vai ser difícil vocês passar toda a teoria, né, todos os fenômenos práticos, né, todos os fenômenos físicos numa simulação, uma teoria. Só que quanto mais vocês modelar, menos divergência vocês vão ter de resultados, né, de desempenho entre o que você simulado ali num Proteus, sei lá, em qualquer software aí. Até para quem quiser fazer pesquisa, né, já tenham em mente aí essas ideias, né? Quanto mais vocês assimilar a teoria, mais fácil vai ser vocês converter aquela teoria em prática, né? Em tecnologia. Quem for para a área de pesquisa aí vai ter que contribuir, né, de alguma forma aí, com alguma tecnologia. Mestrado, tu não precisa inventar nada novo, né? Não é necessário desenvolver uma ciência nova, né? Ter uma contribuição nova, mas tu precisa pegar a teoria que tu aprendeu na graduação e na pós-graduação e tirar resultados experimentais, né? Fazer algum dispositivo, né? Algum tipo de dispositivo, no caso na minha área aí, que é controle e eletrônica de potência, nós lá a gente tem que ter alguma contribuição, né? Criar alguma lei de controle, algum tipo de conversor que funcione na prática, né? Ele pode ser... Normalmente, no mestrado já se tem uma linha de pesquisa ali já definida no que diz respeito a novidades, né, tecnológicas, desenvolvimento tecnológico. E nessa linha de pesquisa se tira resultados experimentais baseado nessas teorias, né, que vocês vê na graduação e no mestrado. Então, quando vocês se pegam assim, pensando, quando é que eu vou utilizar isso aqui? Equações diferenciais, sei lá, né, CEP, seja lá o que for, qual área aí que vocês imaginam aí que vocês não vão estar utilizando, eu já digo para vocês agora, vocês vão usar em qualquer área que você for trabalhar. Se você for fazer pesquisa, né, quem for para a área, não sei se tem alguém aqui que quer seguir na área acadêmica, na área de pesquisa, né? Não propriamente a área acadêmica, né? Tu pode estar fazendo mestrado, doutorado e trabalhar também numa indústria, né? Talvez não aqui no Brasil. No Brasil aqui tem poucas indústrias aí que contratam mestres e doutores, né? Mas tem também. Mas mais para fora, né? Quem pensa numa carreira internacional pode estar aí trabalhando como mestre, doutor aí numa empresa aí multinacional, né? No exterior. E para vocês trabalhar nessas empresas, vocês vão ter que dominar um nicho aí do mercado. Algum nicho vocês vão ter que saber, vão ter que dominar. Vão ter que saber pegar a teoria e colocar na prática. Isso aí vai ser imprescindível. Então, o meu conselho para vocês que estão no 5º semestre agora, fugindo um pouco da aula, né? Vão guardando o material que vocês têm. Eu fiz isso também. Guardem o material aí das aulas, exercícios, trabalhos, provas. Porque se vocês querem ser um profissional diferenciado, vocês vão precisar. Para estudar para concurso, para seguir na área acadêmica e fazer um mestrado, doutorado, para abrir uma empresa, vocês vão precisar da teoria que vocês estão recebendo. O diploma é só um papel, ele não significa nada. A diferença entre vocês que fazem o curso em turno integral, uma pessoa que faz em um turno noturno, né, que não consegue ter tanto acesso aí à informação, não consegue se dedicar tanto que nem vocês, a diferença não vai estar no diploma, né? O diploma lá deles e de vocês é o mesmo.
formado em engenharia elétrica, né? Engenheiro eletricista. A diferença vai estar no conhecimento que vocês carregam. E a maior diferença vai ser entre quem fez iniciação científica e quem não fez. Então, mais um conselho que eu dou é esse, né? Façam iniciação científica, procurem professores da área de interesse de vocês para você se especializar em alguma área aí do mercado, algum nicho do mercado, que só o que vocês vêem na graduação não é suficiente. Vocês vão ter que se especializar. Aqui a gente pincela muita coisa, né? Em conversão, CEP, telecomunicações, eletrônica, é tudo. Claro que vocês vê toda a matéria, mas ainda assim, para vocês pegar aquela matéria ali e poder desenvolver alguma coisa nova, vocês vão ter que estudar muito mais. Muito mais. Então, o melhor conselho que eu posso dar para vocês é esse, né? Guardem o material que vocês têm e procurem professores aí da área de interesse de vocês e busquem aí fazer uma iniciação científica, busquem se desenvolver numa área aí. Eu iniciei aí no quarto semestre iniciação científica, me arrependo de não ter começado antes, mas isso me ajudou muito, vem me ajudando muito aí no mestrado também. Eu fiz na área de controle com o professor Hilton, né? E isso ajuda muito aí, desenvolve muito. Vocês chegam no mestrado muito mais preparado do que algum colega de vocês aí que veio de alguma outra universidade, né? Que não fez uma iniciação científica, né? Então não esperem aí terminar os 5 anos. Eu sei que é puxado. Muitas vezes 7, 8 cadeiras. Eu também fiz isso. Fiz 7, 8 cadeiras. Fiz 9 cadeiras. Então tentem achar um tempinho aí para fazer uma iniciação científica na área que vocês têm interesse. Certo, pessoal? Só fugindo um pouco aqui que eu acho que isso é importante falar. Fugir um pouquinho da aula aqui, mas no sentido aí de tentar contribuir aí para o futuro de vocês, né? Depois vocês vão estar formados com o canudo na mão, vão ver que não é bem assim. Só os melhores vão conseguir os melhores empregos, né? Os melhores salários, né? As melhores oportunidades. Certo, pessoal? Continuando aí. Então aqui a gente estava falando sobre as características, né, dos transformadores de medida, isolação, que evita também interferências eletromagnéticas. E o objetivo deles, né, principal, que é efetuar medidas em escala reduzida. Os TPs são construídos de maneira a ter a relação de transformação muito precisa, ou seja, num TP de 138 mil volts por 115 volts, quando a tensão primária for 138 mil volts, a tensão secundária será exatamente 115 volts. Se a tensão primária diminuir para, por exemplo, 130 mil, a tensão secundária será 108,33 volts. São usados basicamente para controle, proteção e medição. Já os TCs são dispositivos que reproduzem no circuito secundário uma amostra da corrente que circula no enrolamento primário, com proporções definidas e conhecidas. As relações mais utilizadas no mercado são de 5 amperes e 1 ampere. Então, se eu tenho aí 5 mil amperes, né, 5 quiloamperes, eu vou ter na saída uma relação de 5 amperes, né, proporcionalmente. Então, a ligação de um transformador de medida de corrente efetua-se colocando em série, né? O que a gente já falou, né? Colocar em série ali. Aí eu vou ter a medição. Aqui eu tenho alguns transformadores de medida. Né? Tenho transformador de corrente, enfim.
Transformadores de sinal. Os transformadores de sinal são utilizados em dois tipos principais de aplicações. Primeiro, na transformação de resistências em aplicações áudio, como é o caso da adaptação entre as resistências de saída de um amplificador de áudio e de entrada de um alto-falante. E na adaptação de impedâncias em amplificadores sintonizados de frequência intermediária e radiofrequência em receptores de telecomunicações. Utiliza-se os coeficientes de autoindução dos enrolamentos para, em conjunto com capacitores criteriosamente dimensionados, filtrar em tipo passa-banda os sinais a processar e efetuar transformações de impedâncias, implementando a máxima transferência de potência entre fontes de sinal, antenas, pré-amplificadores e receptores, né? Pré-amplificadores ou amplificadores. Então é utilizado também transformadores para fazer casamento de impedância, certo? Por que se utiliza... Por que eu quero fazer um casamento de impedância? Porque se eu tenho a mesma impedância da saída do meu dispositivo, eu tenho a máxima transferência, né, de potência. Minha corrente máxima, quando eu conecto dois dispositivos, ela vai ocorrer quando esses dois dispositivos possuem a mesma impedância interna. Por isso que é feito um casamento de impedância. Então, se vocês querem ter o maior ganho possível na saída aí de algum áudio que vocês tenham, certifiquem que o aparelho que vocês estão comprando, a impedância, né, desse aparelho casa com a TV de vocês, casa com o amplificador de vocês, né? Enfim, para quem gosta de trabalhar com áudio aí, fica a dica, né? Muitas vezes a gente não compra pronto, né? Nós da engenharia elétrica tem que ter uma mente mais aberta para isso aí, né? Quando for comprar um aparelho de som, compra um amplificador, compra as caixas, né? Compra as coisas separadas, né? Uma vez que vocês entendem mais como as coisas funcionam, vocês não precisam comprar as coisas engessadas, né? Porque as coisas engessadas foram feitas para pessoas que não entendem. Muitas vezes, né? E vale muito mais a pena, às vezes, tu comprar um amplificador, né? Tu quer ter um som em casa, tu comprar um amplificador e tu comprar as caixas separado, né? Aí tu vai ter que se atentar com essa questão de casamento de impedância, mas é mais vantajoso por custos e potência de saída. É tu montar um som, né? Em vez de tu comprar um som pronto. Então, na figura abaixo apresenta-se um exemplo típico da utilização de um transformador de sinal em aplicações de áudio. O transformador implementa a adaptação entre as resistências de saída do amplificador, RS, e da entrada do alto-falante. Esta última tipicamente da ordem de algumas unidades a dezenas de ohm. O projeto da relação de transformação, de acordo com a relação, garante a máxima transferência de potência elétrica entre o amplificador e o alto-falante. Então aqui eu tenho alguns transformadores de sinal, né? Alguns exemplos, né? Esse aqui era bastante utilizado antigamente, né? Esse aqui. Mas esses dispositivos aí, todos aí, eles têm um fim, né? Fazer o casamento da impedância. Ter o mesmo... A minha saída tem a mesma impedância que a minha entrada. Push-pull pode ser, né? Não entendi o que tu quis dizer, Renan. Ah, sim, pode ser amplificadores, né? Pode ser também. Aí, pra quem estiver montando um som aí, comprar um amplificador push-pull é uma excelente pedida. Transformadores de potência. Os transformadores de potência visam essencialmente a elevação ou redução da tensão de transporte, distribuição e de consumo em redes de energia elétrica. As vantagens da utilização de transformadores elevadores e redutores de tensão nas redes de transporte e distribuição de energia elétrica são basicamente duas: redução das perdas por efeito Joule e redução da seção do peso e do custo das linhas de transporte.
Então, se eu consigo reduzir a minha seção transversal do fio, né, em virtude que eu aumentei a minha tensão, eu consigo reduzir o peso. Se eu reduzo o peso, eu posso reduzir a robustez das torres de transmissão, né? Então uma coisa repercute na outra, né? Quanto maior for a corrente, maior vai ser a seção transversal que eu vou precisar ter no fio que vai percorrer essa corrente aí. E quanto maior for a seção transversal, mais pesado ele vai ser. Então eu já tenho uma ferramenta aí que é o transformador de potência, que ele tem um reflexo direto, né, no custo da rede, no custo de, de construção aí de uma linha de transmissão, se for mal dimensionado, né? Então, existem esses projetos. Acho que no 7º semestre vocês vão ver um pouquinho sobre projeto de linhas de transmissão. É bem legal essa matéria até. Vocês conseguem fazer o projeto ali da linha, né? Vocês vão descobrir qual é a distância de uma torre da outra que vocês têm que deixar. E essa distância varia com o peso do fio, né? Varia com a inclinação do terreno, né? Quando eu tenho mais inclinação, menos inclinação, enfim. E a tudo isso também está conectado os transformadores de potência, né? Que se eu mudar um transformador de potência de uma linha já projetada, já construída, eu vou ter que ver se esse transformador vai estar de acordo com a estrutura, né? Porque uma vez que eu mudo o meu transformador de potência e tiver que mudar os cabos, né, os fios que vão passar, as linhas de transmissão, eu vou ter que ver se a minha estrutura vai suportar esse novo peso aí do fio, né? E também calcular a flecha, né? Que é o que o Renan falou agora aí. Calcular a flecha, que nada mais é que aquela ondulação do fio. Por exemplo, eu tenho duas torres aqui. Eu tenho duas torres, por exemplo. E eu vou ter um fio, né, que vai estar conectando, vai estar passando por essa linha de transmissão aqui, né? Esse fio vai ter uma certa ondulação aqui, né? Certo? Essa ondulação aqui é necessária, né? Ter essa ondulação aqui. Porque quanto mais reta, se não tiver essa ondulação aqui, eu vou ter um momento fletor aqui muito elevado, né? Eu vou ter aqui um momento aqui, né? Eu vou ter um momento fletor que vai tender a puxar esses dois postes, né? Então existe aí uma relação aí dessa flecha aí que o Renan quis dizer, né? Que é a distância aqui. Aqui eu coloco é a distância entre o ponto mais baixo do fio em relação ao chão aqui, né? Em relação a... Eu não me recordo se é em relação ao terreno ou em relação à linha do poste, né? Porque muitas vezes os postes estão, por exemplo, numa montanha, né? Aí, por exemplo, eles estão assim, né? Aí eu tenho aqui uma linha reta e eu vou ter uma flecha aqui também, né? Que vai ser essa distância aqui. Acredito que seja essa distância aqui, pensando agora. Melhor. Então isso também repercute aí, né? Quanto maior o peso do cabo, maior vai ser essa flecha aí. E vai repercutir diretamente no momento aqui, né? Que
dessa força aí que puxa aí os postes aí em direção um ao outro, né? Em relação ao terreno, acho que é em relação ao terreno mesmo. Para além dessas características, os transformadores de potência assumem também particular relevo, né, as questões relacionadas com as perdas por efeito Joule nos enrolamentos e no núcleo, essas últimas associadas às correntes de Foucault, ou correntes parasitas, e com o rendimento e, naturalmente, com o sistema mecânico de arrefecimento, a seco, em banho de óleo forçado ou não. Uma segunda classe de aplicações dos transformadores de potência é a conversão do número de fases da tensão. Por exemplo, a montagem criteriosa dos enrolamentos no núcleo permite efetuar as conversões entre redes de transporte trifásicas e de consumo monofásica ou bifásica, entre redes trifásicas e hexafásicas ou dodecafásicas. 12 fases. Então eu consigo aumentar ou diminuir o número de fases de acordo com os arranjos internos dos enrolamentos, né? De acordo com a montagem interna ali, eu consigo aumentar as fases, né? Aqui alguns exemplos aí de transformadores de potência. Então isso aqui são aletas de refrigeração, né? Aqui eu tenho circulação de óleo para refrigerar o transformador, certo? E essas aletas aqui, elas são projetadas para que possa entrar ar aqui, né? Possa circular ar no meio aqui e refrigerar, e tá refrigerando aí o óleo do transformador. Então aqui eu tenho alguns exemplos de transformadores de distribuição. Aqui monofásico, trifásico, né? Alguns exemplos aí. Aqui eu tenho um transformador industrial trifásico com conservador de óleo e flanges, né? Então ele conserva o óleo ali a uma certa temperatura e tem flanges, né, para fazer a refrigeração via ar, né? Tem transformadores a seco, né? Não tem óleo. Então alguns exemplos aí de transformadores. O trabalho final de vocês vai ser, eu acho que eu vou pensar aí numa apresentação referente aí a algum tipo de transformação, algum tipo de transformador e aplicação, certo? Eu estou pensando ainda como é que eu vou dar esse trabalho final, né? Que eu não queria fazer mais um trabalho normal aqui, eu queria que vocês participassem aí numa apresentação, na aula. A princípio eu pensei aí em dar um tema para cada um, né? E aí vocês fazem uma pesquisa e apresentem esse tema, né? Por exemplo, um transformador de potencial, transformador de corrente, transformador de sinal, e cada um ou duplas, né, fazem aí fazem duplas, não sei o que acham melhor, individual ou em dupla, e fazem uma apresentação durante a aula do tema aí, né? Apresentando quais são os aspectos construtivos. Aí eu vou fazer um roteiro ali. Eu faço um roteiro para vocês do que eu espero que tenha na apresentação. E aí vocês vão apresentar o transformador, né? O modelo dele elétrico, né? O circuito equivalente. Qual que é a aplicação, onde que ele é utilizado e algum exemplo de aplicação. Vocês preferem que seja individual ou preferem que seja em dupla? O que vocês acham melhor? Não tanto faz, eu acho. Quem prefere em dupla aí
Quem prefere individual, fala individual. Quem prefere em dupla, fala em dupla. Aí eu já defino aí se vai ser individual ou em dupla, seguindo a maioria. Tá, o Renan, que é dupla, César, Mariana, Gustavo. Pode ser dupla. Tá, tá, então vamos fazer em dupla. Vocês conseguem ver aí, formar duplas aí? Sim. Tá, então vamos pensando na dupla aí. Na semana que vem, no final da semana que vem, eu vou definir aí os temas e vou deixar para vocês hoje é terça. Na terça que vem, eu vou ver os temas e aí na outra semana a gente começa a apresentação, certo? Aí na segunda que vem eu quero falar mais um pouco sobre transformadores trifásicos, né? Que faltou ainda. E aí isso na semana que vem, né? Eu vou falar sobre transformadores trifásicos. Aí no final da aula aí da terça da semana que vem, eu deixo para vocês aí os temas e vou sortear aí a ordem das apresentações. E aí vocês, na partir da semana do dia 18 ali, inicia as apresentações, certo? Porque esse mês passa ligeiro, né, pessoal? Passa bem ligeiro. E fevereiro já tá aí. Então a gente vencendo aí essa carga horária aí da disciplina e os trabalhos já nesse mês. O mês que vem a gente só fecha a carga horária aí com o restante da disciplina, né? Alguns aspectos que eu entendo aí que não são tão importantes, mas é interessante a gente estar passando aqui, que estão no conteúdo programático. Mas a gente fechando as notas aí até final de janeiro aí, em questão dos trabalhos e apresentações, eu acredito que fica mais tranquilo para vocês também. Até porque vocês vão ter mais matérias, né? Então a minha ideia é estar dando esse fechamento aí com vocês dos trabalhos até o final de janeiro. Aí vocês têm fevereiro aí para poder focar em outras disciplinas. A gente vai continuar as aulas aqui, né? Porque eu tenho que fechar a carga horária. Mas aí, de questão de trabalho, a gente fecha aí até final de janeiro. O que vocês acham? Perfeito. Certo, pessoal? Então, semana que vem a gente continua aí com o conteúdo. Vão pensando em duplas aí, entrem em contato. Quem não conseguir, fala comigo, que daí eu mesmo monto a dupla. E na semana que vem a gente continua o conteúdo. Certo, pessoal? Boa semana para vocês. Até semana que vem.